liderado pelo Juninho, né? Nosso ex-secretário de Esportes aqui de Ribeirão Preto, Juninho Fonseca. Cumprimentar também o Flávio Freitas, cumprimentar a área técnica, através do Rodrigo, que está aqui conosco, mais a Nana Vox, que está fazendo a cobertura de imprensa e fazendo ao vivo, e o ouvinte, né, da 79. Aliás, o rádio é um instrumento fabuloso, né, de comunicação, e nos permite chegar de maneira bem consistente ao lado das pessoas, seja no trabalho, seja no carro, seja em casa, seja uma conversa paralela, ainda mais no momento onde a gente está à véspera da decisão de quem vai governar a nossa cidade de Ribeirão Preto para os próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2017. E como candidato, obviamente, fiz questão de vir hoje aqui para responder as perguntas, falar sobre o nosso programa de governo. Tenho feito uma campanha propositiva, né, uma campanha de propostas, desde o início dos nossos debates, das nossas atividades como candidato, desde que nós apresentamos a nossa pré-candidatura, depois aprovada em convenção, e procurando apresentar soluções para os gravíssimos problemas que hoje Ribeirão Preto enfrenta, não só a questão de natureza ética, o desarranjo da questão administrativa, que levou a nossa cidade, infelizmente, para as páginas policiais, mas cada aspecto que envolve a vida das pessoas, né? A qualidade de vida, a questão da saúde, a educação, o acesso aos serviços públicos, a segurança pública, as atividades de lazer, esporte, cultura, enfim, é tudo aquilo que movimenta o acesso à moradia, as nossas organizações sociais, o terceiro setor, a sociedade civil organizada, o servidor público da prefeitura, todos aqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos, né, no dia a dia de Ribeirão, que amam essa cidade como nós e que querem o melhor para ela. Então, muito obrigado e estou à disposição de vocês e todos os nossos ouvintes aqui da 79. Candidato Duarte Nogueira, o senhor nasceu dia 16 de maio de 1964, começou a carreira política muito cedo, já muito jovem, atuante, foi para Brasília, atuou como governador do estado, trouxe uma série de projetos para Ribeirão Preto, tem uma história bastante expoente aí de eloquência, os microfones lá em Brasília, foi líder, me parece, em 2011, e já tentou ser prefeito de Ribeirão Preto. É agrônomo por natureza, tem uma família em Ribeirão Preto, tem um pai que foi 2 vezes prefeito da cidade e que é muito querido, saudoso Antônio Duarte Nogueira, né? Enfim, tem muitos amigos e filho da dona Nairzinha, né? Da dona Nair, que eu tive a honra já de entrevistá-la quando ela ainda estava viva, enfim. Então, por isso, nós estamos aqui escolhendo sempre uma canção que tem uma relação com a biografia do candidato. A que nós escolhemos para o senhor é o Cio da Terra, com o Milton Nascimento e o Pena Branca e Chavantinho. Gostou? Muito, gostei muito. Vamos ouvir então. Antes da bateria de perguntas, o Milton cantando com Pena Branca e Chavantinho, 5h13, boa tarde. Debulhar o trigo, recolher cada força o trigo milagre do pão que se farda de descer para a cama, percorrer a cama, pousar na cama, Eu vou desanunciar e chama a vinheta, tá?
ao som do Milton Nascimento cantando juntinho com Pena Branca e Chavantinho, a gente começa a entrevista com o candidato Duarte Nogueira nesse 27 de setembro de 2016, 5h14. Vamos para as eleições 2016? Eleições 2016. Conheça seu candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto no programa Por Toda Parte. Eleições 2016. A grande cobertura é da 79. Candidato Duarte Nogueira, algumas frases apareceram no nosso WhatsApp de pessoas indignadas com a questão da Operação Servandija em Ribeirão Preto. Então aparecem frases assim, ó: a Operação Servandija está investigando fraude na Prefeitura e na Câmara. Pessoas diretamente ligadas ao governo já foram presas. Isso é um absurdo. Como será tratada a política nos próximos anos? O atual governo entra para a história por ter sobrecarregado a folha de pagamento da máquina pública com funcionários sem concurso público, aposentados comissionados, ocupando o lugar de pessoas que poderiam prestar um concurso e ingressar a sua carreira, sobretudo no serviço social. Também, após as 586 demissões dos funcionários concursados, agora sim os funcionários concursados estão sendo chamados para trabalhar na prefeitura. E tem também essa questão aí que ontem alarmou, em plena segunda-feira, na última semana que antecede as eleições, o Ribeirão Pretano, que é a prisão do Antônio Palocci lá em Curitiba. Ele que foi, na verdade, uma representação política ainda, embora esteja sendo aí chamado pela Polícia Federal a depor, enfim, está preso lá em Curitiba. Médico de formação, se filiou ao partido muito cedo, enfim, político expressivo que chega, infelizmente, com muita pena aí a essa circunstância que deixa o Ribeirão Pretano cada vez mais triste com o político, E por um outro lado, na contrapartida disso, vem a sua história, vem o senhor novamente tentando a eleição, com uma história que a gente já falou aqui bastante expoente. Eu quero que o senhor comente isso, como é que o senhor vê essa situação? Há uma situação de depuração política, nós estamos passando por uma crise, há uma perspectiva de melhora. Como é que o senhor vê o futuro da política em Ribeirão Preto, no Brasil? Bom, primeiro, como qualquer cidadão, vejo com muita indignação, com muita tristeza, tudo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas especificamente, mais recentemente, pelas descobertas e ações da Polícia Federal, do GAECO, do Grupo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, que levou a parcela da nossa Câmara Municipal a estar sendo investigada, secretários municipais presos, agentes públicos presos, a própria prefeita teve o pedido de prisão solicitada por parte do Ministério Público, o Tribunal de Justiça negou, pelo menos por enquanto as investigações ocorrem, e a partir do dia de ontem, com a prisão do ex-prefeito Antônio Palocci. Você vê que foram dois prefeitos, tanto a Darcy Vera quanto o Antônio Palocci, que tiveram a felicidade ou a condição de ter sido eleitos prefeitos no primeiro turno, ou seja, tiveram o apoio da população de Ribeirão Preto em eleições passadas, na maioria da totalidade dos eleitores da cidade, ou seja, pessoas que foram votadas e que tiveram a confiança das pessoas. Então, acho que nós precisamos avaliar muito bem na hora da gente votar. Eu já disputei várias eleições, já perdi, já ganhei, e repito sempre, o eleitor nunca erra, o eleitor sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. É o rádio, é o jornal, são as redes sociais, são os debates, são as histórias dos candidatos, as suas vidas, onde nasceram. Você acabou de falar, eu nasci aqui, em Ribeirão Preto, no dia 16 de maio de 64, lembrou da minha mãe, já falecida, meu pai também, que foi prefeito aqui por 2 vezes, nasci lá, de fato, no coração ali do Campos Elísio, na Santa Casa, na esquina da Saudade com a Padre Euclides, e fiz toda a minha vida aqui, tive meus 3 filhos aqui, amo Ribeirão Preto, e por amar essa cidade e ser ribeirão pretano, como muitos que estão ouvindo, ou muitos que para cá vieram, como meus pais, a minha mãe de São Joaquim da Barra, meu pai era mineiro de São Francisco de Sales, mas também amavam essa cidade, nós estamos tristes, mas eu acho que se está ocorrendo tudo isso no Brasil, na nossa cidade, nós temos que passar o nosso país e o nosso município a limpo.
E nada melhor do que você mudar o Brasil começando a mudar a sua cidade. E é isso que nós queremos fazer. Apresentamos uma proposta factível, pé no chão, consistente, para melhorar a administração de Ribeirão Preto, da transparência dos nossos atos, melhorar a qualidade do investimento público, combater veementemente a corrupção, transparência total nos contratos, nas ações da administração do nosso município. Vamos escolher pessoas habilitadas, competentes, vocacionadas, sem cabide de emprego, cortar cargos comissionados, fazer uma gestão, começando com um choque de gestão, para ao longo de 4 anos podermos entregar uma administração onde nós tenhamos uma cidade alegre, organizada, com uma boa infraestrutura, sem buraco na rua, com uma boa qualidade de vida, com o meio ambiente sendo respeitado, com cultura sendo incentivada, valorizada, esporte, saúde, educação expandida, com jornadas integral nas nossas escolas, trazer os exames para que nós possamos ter uma eficiência e uma resolutividade maior para as consultas médicas, os nossos exames, até pequenas cirurgias, melhorar o sistema de transporte coletivo, onde os nossos ônibus possam fazer as ligações bairro a bairro e paguem uma tarifa justa, fazer a Coab voltar a construir casas populares, junto com o CDHU, junto com Minha Casa Minha Vida, com os lotes urbanizados, enfim, fazer uma Ribeirão Preto onde o jovem possa ter acesso ao ensino técnico profissionalizante, triplicar os cursos da FATEC, reformar e ampliar os cursos de salas de aula e laboratórios da nossa ETEC Martiniano, lá na capital Salomão, trazer uma nova ETEC para Ribeirão Preto junto com o governo do Estado, enfim, fazer de Ribeirão Preto aquilo que ela é vocacionada, ou seja, ser a líder dessa futura região metropolitana da qual ela já é constituída na força de lei e liderar essa região nordeste do estado de São Paulo para que a gente possa ser protagonista, ou seja, ser a vanguarda de boas políticas e tudo que tiver de bom no mundo, for em Nova York, Maringá, São Paulo, Lisboa, Brasília, Nova York, tem que ter em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem que ter uma visão global das coisas para que a gente possa manter essa jovialidade e esse hábito interiorano gostoso de viver, mas com todos os adventos da modernidade, da tecnologia, da inovação, para que a gente possa desfrutar isso, diminuindo as distâncias sociais que existem na nossa cidade, onde há parcelas muito prósperas de riqueza e, do outro lado, gente morando em favela, em áreas de exclusão, em áreas de vulnerabilidade. Então esse que é o papel da prefeitura, tratar de maneira desigual os desiguais e levar a promoção de vida e promoção humana com respeito ao meio ambiente para aqueles que mais precisam. Por falar em se espelhar em práticas exemplares de outros lugares, a questão da transparência, por exemplo, ou dos mecanismos que podem fazer com que a população tenha as informações sobre o gasto do dinheiro, o investimento, os pagamentos que o prefeito possa ter executado, enfim. Há algum projeto, o senhor vê algum caminho para tornar essa prestação de contas mais acessível, sobretudo à população mais carente? Porque a gente sabe que existe aqui em Ribeirão um site na prefeitura, mas que não é tão acessível assim, principalmente aqueles que têm dificuldade de informática, né, que não acessam a tecnologia. Em Jundiaí, em Campinas, por exemplo, tem um site em que você acessa os movimentos todos, os pagamentos, os recebimentos da prefeitura e consegue acompanhar de um jeito extremamente didático e espontâneo os pagamentos, os recebimentos da prefeitura. Ou seja, a capivara, né, a vida ali do prefeito, a execução do prefeito está mais claro para a população. Qual a perspectiva no seu governo de tornar mais transparente? O senhor está pensando nisso? Quanto mais aberto for as informações da prefeitura, das secretarias, das empresas, autarquias, os órgãos vinculados à administração municipal, melhor a vigilância e o acompanhamento e, ao mesmo tempo, a crítica e as sugestões dos cidadãos. Além de cumprir aquilo que já está na lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 Complementar de 2001, ela estabelece que o gestor tem que, a cada quadrimestre, publicar o balancete da execução orçamentária do município. E isso já é obrigatório. Nós vamos além. Nós queremos tornar mais transparente todas as ações que puderem ser imediatamente informadas em tempo real. E vamos trabalhar para que a gente possa ter cada vez mais acesso a todas as informações. Processos licitatórios, comissões processantes, relatórios da prefeitura, secretaria por secretaria. A nossa ideia é criar um único órgão de protocolo para a gente poder facilitar o acompanhamento para que o cumprimento de prazos
daqueles pedidos da cidadania possa ser atendido. Vamos criar a Controladoria Geral do município, inclusive a sugestão do nosso vice-prefeito, que é o Dr. Carlos César Barbosa, que é promotor de justiça há 30 anos, promotor aqui na cidade, já atuou em todas as áreas da pessoa com deficiência, já atuou na parte ambiental, já atuou na parte dos deficientes, na parte da defesa do consumidor e, portanto, esse tipo de conduta vai nos permitir mais eficiência do gasto público, ou seja, fazer mais com menos. O orçamento da cidade hoje é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E a gente não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para tampar buraco, não tem dinheiro para fazer esporte, não tem dinheiro para fazer o Tanabata, não tem dinheiro para poder colocar Ribeirão nos Jogos Abertos por 2 anos consecutivos. Ribeirão está praticamente uma vergonha do ponto de vista da atenção e dos resultados da sua administração municipal. No Qual entanto, a dívida de Ribeirão Preto hoje, candidato? ela deve superar mais de 1 bilhão de reais, entre a dívida de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e o déficit fiscal que será deixado por esse governo, ou seja, o que vai ser gasto mais do que vai ser arrecadado até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas, enfim, eleito prefeito, aquele que chegar lá com a vontade da população vai ter uma tarefa gigantesca, que é fazer um choque de gestão, cortar os desperdícios, conter violentamente, com todas as energias, a questão da corrupção. Só a questão dessas 4 vertentes que hoje fazem parte da investigação da Sevandija são 203 milhões de reais. Imagina o tanto de coisas que não daria para fazer, quantas casas, quantos postos de saúde, quantas crianças em jornada integral, quantos AMEs que não daria para fazer com 203 milhões de reais. Só de AME daria para a gente fazer algo em torno de 15 AMEs com 203 milhões de reais. 5 horas e 26 minutos, você que ligou o seu rádio agora, está acompanhando a entrevista com o candidato Duarte Nogueira, do PSDB, é candidato em Ribeirão Preto. De certa forma, candidato, o senhor já abrangeu todas as nossas editorias aqui, os assuntos que nós vamos abordar, e de modo geral. Nós vamos entrar de um jeito mais específico agora, a começar pelos esportes, depois da educação, falaremos de saúde, do campo das sociabilidades, segurança pública e terminaremos em cultura. Nosso programa começa falando de esportes. Temos muita audiência com o esportista em Ribeirão, né, Juninho? Na vibe esporte. Uma vibe esportiva. Olha então aqui, as pessoas olha estão aqui, aguardando Márcia, aqui as respostas. Acabei de fazer a conta aqui para o nosso ouvinte. 203 milhões. Um ano custa 17 milhões. 203 dividido por 17 dá quase 12, ou seja, daria para fazer 1 dúzia de anos. Meu Deus. Ou seja, é 4 vezes mais do que a gente está se propondo fazer nos próximos 4 anos. Só com esses 203 milhões de reais. Isso explicaria porque Ribeirão passa por tantas dificuldades, né? No campo dos esportes, por exemplo, a falta dos jogos regionais, né, Juninho? É isso aí que eu quero tratar com o candidato. O candidato, nós sabemos, infelizmente, o esporte não faz parte das estatísticas que compõem as escolhas dos eleitores para um candidato. Reflete muito pouco o porquê que alguém escolha um candidato que tem um perfil esportivo. A gente tem sempre a oportunidade, a cada vez que vamos votar, de escolher alguém que tenha o perfil e que claramente faça do esporte uma estratégia de política pública. Certo? Eu queria saber do senhor, assim, objetivamente, o seu secretário de esporte será uma pessoa técnica ou política? Técnica. O Ribeirão Preto pode participar, se oferecer para se sediar os jogos abertos? Sem dúvida, eu acho que o papel da cidade vai ser reconquistar a sede dos Jogos Abertos, do qual Ribeirão Preto já sediou no passado. Para isso, nós temos que preparar nossa infraestrutura esportiva, começando para zelar e recuperar integralmente a nossa Cava do Bosque, fazer ações junto com as estruturas disponíveis e esportivas que a gente tem, inclusive com faculdades, universidades, clubes de serviços, clubes de serviços, para a gente poder prover no mais curto espaço de tempo condições de treinamento de atletas, formação não só para competições, mas ao mesmo tempo para a questão da qualidade de vida. Você sabe, Juninho, que eu sou corredor amador, né? Eu corro na rua, né? As pessoas sabem disso. Então eu acho que você ter um equilíbrio entre o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, mental e psíquico é de fundamental importância para a sua felicidade, né? O que a gente mais busca na vida é ser feliz. E, em primeiro lugar, vem o amor, vem a
solidariedade e vem, enfim, o bem-estar físico e psicológico. E isso depende muito da sua condição física e da própria maneira como você trata o seu corpo. E o esporte não é só competir, né? O esporte é qualidade e manutenção da qualidade de vida. A gente está vivendo cada vez mais, graças a Deus, por uma questão de boa alimentação, de boas práticas de higiene, a medicina vai avançando, nós temos solução para doenças e problemas, graças a Deus, cada vez mais delicados ou mais complicados, os tratamentos ficam mais sofisticados, apesar de ficarem mais caros, mas você consegue manter a vida e prolongá-la com qualidade de vida mais tempo, mas não há remédio, terapia ou qualquer solução mais maravilhosa do que a atividade esportiva para você ter boa saúde. Não existe. Candidato, no seu planejamento, aquele planejamento que poucas pessoas têm acesso, que está dentro ali, que você está pensando e tal, 1% do orçamento para o esporte seria muito? Eu acho que hoje não chega nem a 1%. Hoje 0,4%. O orçamento da Secretaria de Esporte está em 0,4%. O orçamento da Secretaria de Assistência Social, há 8 anos atrás, era 5,4%. Os sociais precisam trabalhar dentro da pirâmide social, que é a faixa etária de todas as pessoas, desde a quem está nascendo hoje até a pessoa mais idosa de Ribeirão Preto. São as 5 principais áreas, que é a área de saúde, a área de educação, a área de assistência social, a área de cultura e a área de esporte. Se você for pegar a área de assistência social, cultura e esporte, todas elas tiveram uma redução drástica no orçamento. Só não teve saúde e educação porque tem obrigações constitucionais de 25% na educação e no mínimo 15% na saúde. Deputado, candidato, desculpe insistir, 1% para o esporte é bom negócio? É bom negócio, não vai ser da noite para o dia, mas nós vamos a cada ano que passar aumentar o percentual da participação no orçamento da cidade, da área de esportes, da área de cultura e da área de assistência social. O que já dá para se fazer logo nos primeiros meses no campo dos esportes? Ajudar através das organizações sociais da nossa cidade que atuam no esporte, o apoio para a prestação de contas, habilitar Ribeirão Preto, tanto nos projetos estaduais ou nacionais das secretarias de Estado ou dos ministérios ou da iniciativa privada, desfrutar das leis de incentivo que você tem do esporte, né? Lei Pelé, a Lei de Cultura, Lei Rouanet, PRONAC, PROAC, PRONAS, enfim, todas as leis de incentivo, ajudar na parte de retaguarda jurídica, né, dessas entidades do terceiro setor, e Ribeirão Preto se transformar numa grande praça de cultura, de esportes e de integração social. Com isso, você tem a cidadania motivada e apoiando os projetos que a Prefeitura, à medida com que a gente recuperar as nossas finanças e a nossa gestão através de um choque de administração, e aí, em seguida, vir com os investimentos públicos do município também. 5h33 na programação, vamos falar de educação? E agora tem o quadro Educação Cognitiva. Inclusive o tema educação passa a ser um tema transversal com os esportes, não é? Já que nas escolas também tem os espaços onde se pode praticar esportes e de repente se fazer uma rede que deságua na Cava do Bosque, como muitos já vislumbraram aí, né, Julinho Fonseca? Um dos principais problemas que nos foram apontados aqui, que nos foi apontado, deputado e candidato Duarte Nogueira, é a questão da falta de vagas para 4.000, ou cerca de 4.000 aluninhos. São bebês, né, de 2, 3, 4, 5 anos, que deveriam estar nas creches, num modelo educação infantil, já que é essa a previsão do MEC. Então, faltam professores formados em pedagogia, falta cuidadores nessas creches, e há um problema sério também, que há alguns anos as escolinhas particulares que recebiam um repasse da prefeitura para acolher esses aluninhos, não recebem mais. Então o serviço ficou deficitário. Como o senhor vai fazer para resolver esse problema em Ribeirão? Bom, você falou sobre educação cognitiva, né? A semana passada, a gente acompanhou pelos jornais a mudança, né, o direcionamento da mudança nacional do ensino médio para a reformulação não só do Enem, mas como da grade curricular para o ensino médio, que é a etapa final da formação da educação básica, que
começa no primeiro ano, no primeiro ciclo do fundamental, primeira a quinta série, continua no segundo ciclo do fundamental, sexta a nona, e que se encerra no terceiro ano do ensino médio, quando você depois vai fazer um curso técnico, vai fazer uma faculdade ou vai buscar o mercado de trabalho. Por que mudar o ensino médio? Para transformá-lo de uma maneira mais adequada para o momento que hoje nós vivemos, a sociedade da comunicação, altamente dinâmica, onde as pessoas precisam ter uma capacidade de rapidez de pensamento e de adaptação bastante adequada, e fazer com que as pessoas possam aprender a aprender mais fácil. E é isso que nós temos que fazer na rede municipal também, começando desde as creches. Quando você fala que tem 4.000 aluninhos, na verdade são 4.100 vagas que não existem hoje nas creches de Ribeirão Preto, e não precisa ser só a creche da prefeitura, mas também pode ser as creches conveniadas. Se você for lá no Conselho Tutelar, quantos conselhos tutelares tem a cidade de Ribeirão Preto? Não sei, 8, 10? São 3 conselhos tutelares. A somatória das necessidades que os conselhos tutelares apontam é de mais ou menos 4.100 vagas de creche. Nós vamos fazer 15 creches em Ribeirão Preto, 5 na Zona Norte, 3 na Zona Oeste, 1 em Bonfim Paulista e as demais nas áreas onde há necessidade. Tudo pela Prefeitura? Não, a minoria pela Prefeitura. Nós vamos fazer 5 com o Governo do Estado, 4 inclusive já fazem parte do Plano Plurianual de Investimentos do Governo do Estado, e, portanto, a creche-escola pode ser feita pelo Governo do Estado e depois custeada pela Prefeitura, basta a gente arrumar o terreno. Outras nós vamos viabilizar através de recursos federais, através dos Ministérios de Assistência Social ou o Ministério da Educação, e outras nós vamos fazer através da Prefeitura ou com o próprio terceiro setor, que já faz vagas de creches nomeadas, além das 6 que são de educação infantil, chamadas antigas creches, mantidas pela Prefeitura. A Prefeitura tem quase 48.000 alunos, desde a parte de creche até os alunos de escola de jovens e adultos, que fazem alfabetização, que são 1.700 alunos. Então, nós temos um contingente de 3.200 professores e alunos em todas essas etapas. Então, na parte das creches, concentrar nesse trabalho e jornada integral. Pegar a meninada que está aí no ensino fundamental, primeira, quinta, sexta a nona, e começar gradativamente nas áreas mais carentes, né, as regiões mais pobres das cidades, conversar com a comunidade escolar. Nós não vamos chegar lá e impor que vai ter jornada integral. Nós vamos conversar com a comunidade, com os diretores, com os professores, com os pais e alunos. Olha, aqui nós pretendemos implantar a jornada integral a partir do ano que vem. Vocês topam? Topamos. Como é que vamos fazer? Vamos discutir, vamos trabalhar e aí gradativamente levando a jornada integral para o maior número possível de escolas na nossa cidade, indo ao encontro da educação moderna e que funciona. Se tem uma prioridade que a cidade tem que ter, é educação. Quando se fala, qual é a prioridade? A prioridade é tudo, né? Botar a cidade em ordem, parar de roubalheira, fazer uma gestão eficiente. Mas não há país e não há município que se desenvolva se a educação não for a prioridade principal. O senhor falou algumas vezes aí na sua fala de buscar recursos federais junto a órgãos que têm abertura para financiamento de alguns projetos no município, o que foge um pouco da folha de arrecadação de Ribeirão e passa a ser um outro jeito de buscar recursos que seria fora ou externamente. A gente sabe que tanto no campo da educação como na cultura, na área social em Ribeirão, isso não ocorre atualmente. Tem poucos projetos que foram articulados, escritos e que recebem recursos federais. Para isso a gente sabe que precisa de uma equipe, né? Mais pessoas, uma equipe mais técnica. Haverá concurso público para a contratação desse pessoal? E qual vai ser o seu critério de seleção na hora de escolher essas pessoas que serão os gestores aí da área educacional em Ribeirão? Olha, Márcia, começando do finalzinho, o critério vai ser por aptidão e qualificação profissional e experiência técnica das mulheres e dos homens que vão ser escolhidos para a nossa equipe. Nós vamos escolher os melhores, dentre todos que a gente tiver, gente já da prefeitura, da máquina administrativa, que já possuem experiência, que muitos deles, às vezes encostados por questão de briga política, serão valorizados na nossa administração. Cargos em confiança serão preenchidos por funcionários de carreira. Vamos acabar com essa história de cabide de emprego, contratação de gente apenas por critério político. Elas serão contratadas dentro de um critério daquilo que for de prestar serviços à população.
né? E com isso a gente vai enxugar as despesas meio, enxugar as despesas do custo da máquina e aumentar investimentos para prestar serviços lá na ponta de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, lazer, para a população. E veja só, né? Eu tenho dito ao longo da minha campanha, prestando contas de conquistas que eu ajudei ativamente trazer para Ribeirão Preto. E todas elas, 100% de recursos externos. E todas elas, 100% de recursos do governo do Estado, dada a nossa relação com o governador Alckmin. Fui secretário de Estado por 3 vezes, do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, do Covas de Habitação, do Geraldo Alckmin da Agricultura e Abastecimento, quando eu trouxe o Bom Prato, inaugurei em novembro de 2005, vamos fazer mais um Bom Prato agora ali na região do HC, e fui secretário de Transportes recentemente. O que Ribeirão Preto desfrutou ao longo desse período todo? Nós temos o Trevão, o HC Criança, a FATEC, a reforma da ETEC, o Bom Prato, o Banco do Povo, o Poupa Tempo, o 9º grupamento de incêndio inaugurado, já em licitação do projeto o Copom, o novo Centro de Operação de Polícias Militares, para unificar 190, 192, 193, e mais a futura sede das operações das câmeras Olhos de Águia e da Detecta, que é aquela que já funciona em São Paulo, com um convênio com a cidade de Nova York, para poder conter a criminalidade. A recuperação da Mata de Santa Teresa, que pegou fogo em setembro de 2014, e que está sendo feita a recuperação através de um convênio de mitigação ambiental com a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também do governo do Estado. Então nós temos sim que nos cercar de recursos externos, seja do governo do Estado ou do governo federal, enquanto a gente bota a prefeitura novamente para ser organizada, recuperar a sua capacidade de investimento, para a gente somar mais esforços. Imagina se a gente tivesse não só o governo do Estado, mas também o governo federal e o governo municipal fazendo investimentos em Ribeirão Preto. Isso aqui seria uma cidade maravilhosa. E é isso que nós vamos fazer ao longo de 4 anos. 2017, 18, 19 e 20. Entregar o bastão para quem vier depois da gente a partir de 2021, uma situação muito melhor do que nós vamos receber. Mas vamos, sem dúvida alguma, suar a camisa e fazer uma gestão de qualidade e, ao mesmo tempo, que se torne um exemplo, não só para nós próprios, mas para outras cidades que queiram também aproveitar entre projetos exitosos para poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. 20 para as 6 da tarde, a gente segue falando de saúde. E agora tem o quadro Saúde é o que interessa. Candidato Duarte Nogueira, as perguntas de sempre, eu acho que o senhor já deve ter respondido essa. Faltam médicos em Ribeirão Preto ou o sistema está desorganizado? As duas coisas. As duas coisas? Como será tratada a saúde no seu governo? Bom, a educação, se você trata ela com desleixo, você contamina as gerações futuras. Né? E nós vamos ter que tratar com toda a prioridade a educação para preparar as gerações futuras para o mercado de trabalho e para a formação de famílias e de cidadãos bem constituídos para a gente poder ajudar a mudar Ribeirão e mudar o Brasil. E a saúde, essa não pode esperar, essa tem que ser imediata. Né? Então nós temos que imediatamente fazer ações para reorganizar o nosso sistema, colocar à frente do palco de direções da Secretaria de Saúde, dos departamentos, separadas, experimentadas, rever todas as questões de licitação, de aquisição de remédios, para não faltar remédio, não faltar insumo, não faltar fio para costurar, não faltar absolutamente nada para que as enfermeiras, os auxiliares de enfermagens e os médicos possam trabalhar. À medida com que a gente recuperar as nossas finanças já no primeiro ano, vamos começar a ampliar o nosso quadro de médicos, que já chegou a 700, hoje é pouco mais de 550. Haverá aumento de salário? Claro que nós vamos precisar premiar os médicos, dando a eles condições de remuneração, inclusive para poder manter bons médicos, até porque você tem uma carga horária de 20 horas, e para você poder manter em média um médico 20 horas trabalhando, você tem que remunerá-lo adequadamente. A prefeitura chegou a abrir concurso, não aparecia nem gente para poder se habilitar, dada a baixa remuneração da nossa cidade. No entanto, recursos de mais de 200 milhões de reais correndo pelos ralos da corrupção, o que envergonhou toda a nossa cidade. Então, choque de gestão e incentivo aos nossos servidores. Na saúde, medicina preventiva. 77% do nosso sistema tem que atender a medicina básica, né? Unidades básicas de saúde, equipes da saúde da família, e ampliar as equipes de 39 para 67. E consultas
atendendo as pessoas, quer dizer, zerar a fila das consultas ou pelo menos diminuir significativamente aquilo que demora 6, 8, 1 ano para poder ser atendido, ortopedia, oftalmologia e outras especialidades. Com isso, botar as distritais para funcionar, são 6, incluindo a UPA que faz o pronto atendimento, e trazer os exames para poder completar, começando com o âmbito do idoso, onde o projeto executivo já está sendo realizado. Já no primeiro semestre de 2017 entra em licitação o âmbito do idoso, em seguida o âmbito da mulher, o do idoso na Zona Sul, ali do lado do João Rossi, do Hospital Estadual, o da mulher lá, perto da Mater e a UBDS do Quintino 2, a Sérgio Aroca, lá no Complexo do Aeroporto, e o terceiro âmbito que vai ficar numa área a ser definida ainda em função de decisões de natureza técnica. E fazer com que a gente tenha ações de higiene, de saúde pública, de boa nutrição, de boas práticas de alimentação, de segurança alimentar, dentro de um conceito mais integrado. Hoje você tem um começo de uma experiência lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde do Paulo Gomes Romeu, integrando a Unidade Básica de Saúde com a Unidade de Saúde da Família. Você pode completar essa unidade com uma unidade de segurança alimentar e envolver higiene, boa alimentação e boas atenções de atendimento de saúde. E com isso, hoje você evitar não só a parte de carência nutricional, mas também o excesso dela. Hoje você tem mais da metade da população obesa, né? E isso também é problema de saúde e leva as pessoas mais a terem que procurar um médico. E o idoso, hoje a gente está cada vez vivendo mais, então a gente precisa ter mais geriatras na nossa rede, para as nossas pessoas mais idosas tenham qualidade de vida para viver ainda mais com bastante vivacidade, com bastante energia, para poder participar e poder desfrutar da vida com qualidade e verificando essas mudanças na nossa pirâmide social. Hoje a gente tem menos crianças nascendo e mais pessoas vivendo mais tempo. Uma outra questão da saúde, lá na Unidade Básica de Saúde, que está sendo construída no Simeone, por exemplo, já virou novela, está há um tempo lá, alguns anos ainda por ser terminada, a UPA, e isso não se concretiza. Há um compromisso do seu governo em voltar os olhares para esse lugar também? Nós vamos, obviamente, com o choque de gestão, colocar todos os equipamentos que a cidade já tem em bom funcionamento. Ao longo dos nossos 4 anos, nós vamos recuperar, reformar e botar em boas condições, inclusive os prédios e as estruturas onde as pessoas trabalham, para que elas possam não só trabalhar num ambiente adequado, saudável, mas para que os cidadãos da cidade sejam recebidos com acolhimento e com carinho nesses locais onde são creches, escolas, postos de saúde, ou que hoje a maioria deles estão caindo aos pedaços, porque a prefeitura não fez a manutenção no tempo devido, por falta de planejamento e por falta de investimentos. Se antecipar aos problemas, nós não podemos amargar mais uma cidade do porte de Ribeirão Preto, que é sede de região metropolitana, a 8ª maior cidade do estado de São Paulo, a 27ª do país, maior que em muitas capitais, que tem um PIB de 21 bilhões e meio de reais, um orçamento de 2,8 bilhões de reais, ser a capital da dengue. No ano deste ano, 2016, ter tido 34.300 casos de dengue. Além disso, Zika vírus e chikungunya. Criança nascendo com microcefalia por descaso da prefeitura, dos poderes municipais e da própria atenção básica de saúde, que é prevenir as doenças e controlar o vetor. Isso é limpeza pública. Até porque, todo mundo sabe também que a prefeitura, até outro dia, estava devendo 45 milhões de reais para a empresa que faz a coleta do lixo. Então, é uma desorganização sistêmica, né, onde uma coisa piora a outra. Isso vai mudar, né, a partir de janeiro do ano que vem, com a decisão do futuro prefeito, da futura administração. Quem for eleito vai ter um enorme desafio, ou seja, fazer totalmente diferente do que vem sendo feito hoje. Eu sou o candidato da mudança, tenho feito propostas nessa direção, acho que acumulei ao longo de quase 22 anos de vida pública experiência para isso, maturidade para isso, vivência para isso. Fui secretário de Estado por 3 vezes, de 3 pastas muito importantes, tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, nunca tive meu nome envolvido em corrupção, em investigação, em inquérito ou denúncia.
O meu cargo é deputado federal e, portanto, eu tenho que responder ao Supremo Tribunal Federal. A minha certidão no Supremo Tribunal Federal é nada consta. Na Comissão de Ética do Congresso Nacional é nada consta. Qualquer certidão de objeto em pé é nada consta. Não que isso vai me vangloriar, mas isso é obrigação para quem faz vida pública. E é com esse atestado e com essa experiência, com esse currículo, que eu estou me apresentando para ser prefeito da minha cidade, né, que é o meu sonho de vida e que eu tenho muita vontade, obviamente, de chegar lá para poder fazer, sem dúvida alguma, de Ribeirão Preto a maior administração que a gente já teve. Acho que tenho vontade para isso, sei formar equipe para isso e tenho muita gente torcendo para que isso aconteça. Faltam 11 minutos para as 6, a gente vai falar agora de um assunto que tem confluência com o que o senhor falou também, em torno das sociabilidades. E agora tem o quadro Sociabilidades. Nos parece muito óbvio que, para que tenha uma organização sistêmica de atendimento à população mais carente, há uma necessidade de que essas pessoas sejam técnicos ou especialistas na área. Ao contrário disso, em Ribeirão Preto tem muitas pessoas trabalhando em áreas estratégicas do serviço social, por exemplo, que ou não são formados no serviço social ou são de outras áreas. Vai ter uma reorganização nesse lado, candidato Duarte Nogueira? Vai ter concurso público? Como o senhor vai tratar essa questão, da questão técnica, sobretudo no serviço social, especificamente? As duas coisas, Márcia. Você sabe, você é uma agente militante do terceiro setor, você é docente no SENAC, conhece bem a sociedade civil organizada e a última lei 13.019 de 2014 organizou o marco civil das organizações sociais, ou seja, é a sociedade trabalhando ações de interesse público, seja na área da saúde, na área de drogas, na área de educação infantil, na área do esporte, na área da cultura e assim por diante. Nós temos que estimular a cidadania através de convênios, através de regras claras, através do próprio marco regulatório e através de editais de chamamento bem constituídos, com previsibilidade e recursos assegurados para que esses programas não tenham solução de continuidade, ou seja, que eles não sejam interrompidos. Numa outra vertente, prover os cargos que a própria lei estabelece nas secretarias municipais. Quantos cargos vagos tem hoje na Secretaria de Assistência Social que não foram preenchidos por concurso? Você sabe? Zilhões, né? 100. Quantos cargos, Juninho, tem na Secretaria de Esportes vagos que foram preenchidos por concurso público? Imagino uns 30. 40. Quantos cargos tem na Secretaria de Infraestrutura que não foram preenchidos por concurso público em Ribeirão Preto hoje? 106. Então, o que acontece? Entrou esse vexame, essa vergonha que foi esse negócio da atmosfera, só aí tinha 600 pessoas contratadas, muita gente trabalhava para a cidade, lá no cemitério, nas escolas, gente monitor de informática, tinha gente que trabalhava e obviamente muita injustiça foi feita, mas tinha muita gente pendurada sem fazer absolutamente nada, escolhida por um critério de natureza política. Isso não vai acontecer no nosso governo. E as pessoas da máquina, ou seja, servidores públicos, vão ser convidados sim para preencher os cargos em comissão, para que eles possam ser valorizados. E os concursos públicos vão ser feitos à medida com que a gente recuperar a capacidade de investimento e ter no orçamento da cidade as garantias para a gente colocar mais servidores públicos concursados para poder fazer os atendimentos que, obviamente, a própria lei que organiza as secretarias estabelece. Então, é trabalhar com o terceiro setor, com as organizações sociais e também com os funcionários públicos concursados da prefeitura. A gente segue falando de cultura agora. Cultura por toda parte. Candidato Duarte Nogueira, inúmeras pessoas estiveram aqui nessa bancada, sentada aí onde o senhor está, ativistas culturais, representantes da cultura em Ribeirão, e relatando a crítica que foi feita esse ano, em razão da virada cultural não ter tido tanto incentivo da prefeitura, condições de execução. Era o Se Vira Ribeirão. Queremos saber se no seu governo o virada cultural acontecerá, como será a estratégia de tratamento à cultura e dentro do orçamento, quantos por cento será investido em cultura em Ribeirão? Bom, eu acabei de dizer aqui, né, que as 3 áreas que não têm obrigatoriedade constitucional, portanto, a exceção de saúde e educação,
considerando assistência social, cultura e esporte, são as áreas que mais sofreram redução de investimentos dentro do orçamento da cidade. Nós iremos recuperar, inclusive, obviamente, a questão do espaço de investimentos na cultura. A partir do meio desse ano, houve, por parte da Câmara Municipal, a votação do Sistema Municipal de Cultura. Eu não sei se essa lei ela já é adequada para poder atender às demandas e às necessidades da cidade. Nós vamos colocar isso em discussão com a cidadania. Se for necessário fazer ajustes e emendas a essa lei, ela tem que estar aberta a esse tipo de discussão. Nós vamos trabalhar em cima dos marcos legais que já existem. E além das leis de incentivo. PRONAC, né, do governo federal, o PROAC, né, do governo do estado, a Lei Rouanet, né, do governo federal, e as leis de incentivo à cultura, que você pode captar recursos através de editais de chamamento e através de incentivos com as empresas da cidade ou de empresas que queiram participar, não só na área cultural, mas na área esportiva e áreas sociais. E transformar Ribeirão Preto num grande palco cultural e transformá-la de uma maneira bastante popular. Por quê? Porque Ribeirão tem 666 mil habitantes. Hoje, Ribeirão é uma grande cidade constituída por várias cidades. E essas várias cidades, que eu sempre digo, o centro da cidade virou bairro e os bairros viraram centros. E esses bairros que viraram centros, eles têm nem sempre preferências semelhantes. Às vezes, as aspirações culturais, artísticas, musicais, são diferentes dependendo de bairro, dependendo da comunidade. Isso precisa ser respeitado. Então a gente tem que levar a cultura e a oportunidade de fomento, de formação e de divulgação à medida com que a própria comunidade local assim desejar, de maneira democrática, de maneira participativa e com o incentivo do poder público através do respeito à vontade da própria cidadania, com recursos privados e com recursos públicos. Flávio Freitas, a questão. Candidato Duarte Nogueira, alguns problemas na área da segurança pública parecem mais urgentes. Por exemplo, contratar mais guardas municipais, criar oportunidades de lazer, artes, cultura nos bairros mais pobres e etc. Como será tratada a segurança pública no seu governo? A segurança pública é a responsabilidade do ente federado estadual, no caso, o Estado de São Paulo. No entanto, nós temos que fazer a nossa parte enquanto poder público municipal. Fazer funcionar a participação do Conselho Municipal de Segurança, constituir, agora com a região metropolitana, o grupo, né, de atendimento de segurança metropolitana, da nossa região metropolitana dos 34 municípios, e trabalhar cada vez mais a cidadania através dos conselhos de segurança para se integrar às ações, tanto do município quanto do Estado. A nossa Polícia Militar vem fazendo audiências públicas nos bairros de Ribeirão Preto, incentivando a vigilância solidária, o uso do WhatsApp, o uso das redes sociais, para a gente poder informar ações, atos delictuosos ou coisas imprevisíveis que possam estar ocorrendo nos bairros e que imediatamente acabam avisando a polícia. Utilizar os elementos da tecnologia, ou seja, ampliar as operações Olho de Águia para outros bairros da cidade, além do centro, como já está sendo proposto ali para Quito Junqueira, para Capitão Salomão e para a Saudade, junto com a Associação Comercial dos Campos Elíseos. Cada câmera custa R$15 mil. Ali vão ser necessários 20 câmeras. Você precisa de mais ou menos 20 quilômetros de fibras óticas. O metro custa R$4. 20 quilômetros por R$4 o metro, são R$80 mil de fibras óticas, são R$380 mil, mais o software, mais a instalação, com 600 mil você equipa mais um conjunto Olhos de Águias no Campos Elíseos. Em seguida vamos fazer para o Ipiranga, em seguida com o Complexo do Aeroporto, em seguida a Vila Virgínia, e junto com o militar também instalarmos câmeras nos pórticos de entradas da cidade, com as câmeras OCR. Quando eu fui secretário de Logística e Transportes, eu publiquei um edital que obviamente deu causa à aquisição de 220 câmeras OCR, que são aquelas que nas estradas leem a chapa do carro para saber se o carro foi roubado, ou se o carro está licenciado, ou se ele tem algum problema. E com isso a gente tem um monitoramento de fiscalização, controle e operação de tudo que acontece na nossa cidade. E como é que isso vai funcionar? Vai funcionar na sede do Copom, onde a gente vai ali unificar o 190, o 192 e o 193, mais as futuras câmeras
do Detecta e do Olhos de Águia, para a gente poder ter um centro integrado de inteligência e operacional de policiamento, além do feijão com arroz, que é cortar o mato, cuidar das praças, iluminar as ruas, tampar o buraco, fazer a sinalização corretamente, ter um transporte coletivo adequado, tirar os locais críticos, os pontos críticos da cidade, verificar dentro do mapa da violência de Ribeirão Preto, aonde ocorre furto, aonde ocorre homicídios, onde ocorre latrocínios, assim por diante, e identificar junto com a polícia ações que possam mitigar e reduzir esse tipo de ocorrência. Chegamos ao final, queremos agradecer a sua participação, candidato Duarte Nogueira, desejar boa sorte para o senhor nessa empreitada, sucesso aí nas suas buscas e, sinceramente, que o nosso eleitor tenha aí mais clareza na hora da sua escolha do voto neste dia 2 de outubro, né, Juninho? Um abraço. Muito obrigado, candidato, e boa sorte. Muito obrigado, candidato. Boa sorte. Obrigado a todos vocês da 79, do programa Por Toda Parte. Uma alegria ter participado. Parabéns aí pelo programa. Muito obrigado aos ouvintes da 79 e até uma próxima oportunidade. Tudo bem. Olha, quantas palavras por minuto? Uma série? Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui. Bem, vamos encerrando aqui mais uma entrevista com o candidato a prefeito. Hoje tivemos Duarte Nogueira, do programa Por Toda Parte, candidato do PSDB à Prefeitura de Ribeirão Preto. Amanhã tem a entrevista do Ricardo Silva, não percam.